Olá, sejam bem-vindos ao Sociedade Secreta, o programa que conta tudo, inclusive quem foi o primeiro inglês a cuspir na cara do Johnny Rotten num show do Sex Pistols. Eu sou o Sérgio Martins e estou na companhia de Fabiana Elian. Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. E Marcos Hermes. Oh yeah! No início de julho, comemorou-se 50 anos do lançamento de Funhouse, de Iggy Pop and the Stooges. E talvez, acho que é o disco, junto com o primeiro álbum deles, é o disco que cristalizou um movimento chamado punk rock. E para isso, acho que a gente vai falar um pouco sobre esse álbum e vai aproveitar e lembrar como foi a assimilação desse gênero no Brasil. Eu lembro que quando eu vi o Funhouse pela primeira vez, com aquela mistura de rock tosco, com aquela podreira toda, com aquele saxofone que parecia um free jazz, assim, do John Coltrane, foi um susto. Eu era um fã de heavy metal e custou um pouco para que eu acreditasse naquele estilo de som. Marcos Hermes, qual foi a tua sensação ao escutar o Funhouse e como é que o punk influencia assim, na tua vida como ouvinte? Cara, eu adoro o Iggy Pop Studios. Tive a chance de fotografar os estúdios até em 2005, quando eles vieram ao Brasil a primeira vez, ali no Claro Que É Rock. E Iggy Pop sempre fez a minha cabeça. Eu lembro do nosso amigo querido Pedro Só, que foi o cara que sempre, entre nossas conversas e encontros, o Iggy Pop sempre foi assunto. Então, quer dizer, Iggy Pop é um artista que é uma das grandes lendas da música, né? E o Funhouse é um álbum que, assim, realmente ele é trilha, foi trilha e ele é trilha da minha vida, assim. Eu não consigo parar de pensar em músicas, sei lá, tipo 1970, né, 1970, ou a própria Funhouse, ou aquele começo avassalador e Down on the Street, quer dizer, essa mistura do punk também, justamente como você falou, de saxofone e outros elementos, ajudou muito a consolidar o punk como como uma música livre, né? Gosto muito. E, Fabi, você trabalhou com o Iggy Pop, não foi isso? Eu trabalhei brevemente com ele num Planeta Terra. Eu estava cuidando da imprensa ali com ele, trabalhei. Ele é incrível. O que eu acho mais interessante em caras como o Iggy Pop e até como Tom Verlaine do Television, com quem eu já trabalhei 2 vezes, eles têm o espírito punk, principalmente, eu acho. E aí eu queria falar de 2 figuras importantíssimas, que nem sempre se fala delas como ícones punk, que é Vivienne Westwood e Debbie Harry. Sim, lógico. Musa. Levei um chute na cabeça do Iggy Pop no Morte Maldade em Austin, em 2013. Foi super emocionante. O que você fez, Sérgio, para merecer isso? Eu tava foi um Morte de Maldade, eu tava no meio do caminho dele. Eu perdi um óculos, né, que ficou completamente esmigalhado. A minha cabeça ainda dói quando baixa a temperatura, ou seja, eu tô com uma tremenda dor de cabeça agora, mas valeu a pena. O show foi incrível. O show foi incrível. Agora, por falar em punk rock, a gente perdeu também um pensador, né, que foi o Antônio Bivar, que nos deixou por causa dessa praga moderna, né, dessa peste negra moderna, que é o Covid-19. Fabiana está aí brandindo a sua cópia de O Que É Punk do muito Bivar. E a gente aproveitou essa data até como uma maneira de reviver a memória do Bivar e comentar a importância dele para a geração do punk rock e também para falar como é que esse gênero se mantém vivo, assim, qual a contribuição desse gênero para nós. Assim. E, Fabi, você tinha uma pergunta para o Clemente dos Inocentes, que é um dos nossos convidados, né? Clemente, muito bem-vindo. Queria saber como foi a sua relação com o Bivar, sei que ele foi bastante importante para você. E queria a sua opinião. Se não fosse a periferia, o que seria do punk de São Paulo? O Bivar é irreparável, né? Porque o Bivar sempre foi o grande catalisador, o grande cronista, né, do punk brasileiro, né? Foi ele que escreveu o livro O Que É Punk, foi ele que ajudou a fazer... né, idealizou o festival Começo do Fim do Mundo junto com o Calegari, que era guitarrista do Inocentes, minha banda na época e tal. Só que ele não era o personagem principal, né? O personagem principal eram as bandas e elas seguiram, né? Eu conheci o Bivar em 82, são 38 anos, né? Nesses
40 anos de punk brasileiro, ele veio sempre se reinventando e renovando, né? Hoje existem uma série de bandas, uma série de estilos, uma série de ramificações do punk que continuaram a crescer a revelia do Bivar. Se é periferia, não teria existido, né? Porque o punk brasileiro, o punk paulista nasceu na periferia, né? O punk paulistano, né? A minha primeira banda, né, o nosso primeiro show foi na periferia. Minha primeira banda, o Restos de Nada, de 1978, né, e de lá ele se espalhou por todas as periferias de São Paulo para depois chegar aos grandes centros, chegar à classe média e tal. Foi um movimento que ocorreu de forma inversa, né? Não foi a classe média que ditou moda, foi a periferia dessa vez. Show. Professor Hermes, o que nós temos para falar com o Clemente? Cara, eu fiz uma pergunta para ele, assim, que, na verdade, eu queria saber quais são os principais legados do punk na moda, na música e no comportamento, e o que ele pensa quando ele vê um sertanejo ou alguém do funk ou de algum outro estilo usando a camisa do Ramones ou sendo influenciado pela ideologia ou pelo lifestyle punk. Gigantesco, né? O rock mudou depois do punk, né? O rock se renovou, ganhou novos ares, né? Se você falar de música alternativa hoje, da cena alternativa hoje, é toda inspirada no punk. Até o tipo de casas que a gente frequentava são inspiradas nas casas que os punks frequentavam, no modelo que os punks inventaram lá no CBGB, né? Que se espalhou até a Rua Augusta nos anos 2000, né? Então, a moda, né? O cabelo pintado de várias cores, né? A jaqueta de couro nos sertanejos hoje, o moicano do Neymar, tudo isso vem do punk, né? A menina usar mini saia com coturno, tudo isso é do punk. O punk inspirou a moda, inspirou a poesia, inspirou o cinema, né? O punk deixou um legado gigantesco. Muita coisa acontece hoje em dia porque o punk que impulsionou, foi a mola propulsora de toda essa mudança. Eu queria fazer uma coisa mais técnica, assim, porque o que me chamou a atenção nas bandas punks dos Estados Unidos e na Inglaterra foi essa capacidade de misturar essa crueza do rock and roll com outros gêneros. Então você ouvia disco, você ouvia jazz, você ouvia reggae. Por que você acha que nas bandas punks nacionais essa mistura não aconteceu com tanta frequência? Fala que o punk inglês assimilou outros estilos, né? Como o jazz, o funk, ou o reggae. O jazz, só uma banda fez isso, né? Que foi o The Clash, fez com grande maestria, né? Mas o punk brasileiro misturou, sim, né? É porque quando a gente fala em punk, as pessoas têm uma visão muito datada, né? De 1982, mas o punk veio evoluindo, aconteceram várias coisas, né? O próprio Inocentes assimilou o reggae, o Garotos Podres, várias bandas, né, Subalternos, nossa, tem uma lista de bandas gigante que assimilaram o reggae e o ska, né? Quanto ao funk, né, poucas bandas, né, conseguiram cumprir o papel do Gang of Four, né, que é esse funk punk, né? Mas todas tiveram o seu momento onde deram uma funkeada. A minha própria banda, o Inocentes, a Plebe, todas as bandas tiveram esse momento. É que como a discografia dessas bandas é extensa, né? Então tem muita gente que ainda fica pensando sempre na sonoridade do começo, né? Das bandas. Mas o Inocentes vai fazer 40 anos o ano que vem, né? Então são 15 discos, né? Com muita mistura, muita coisa. Tudo que faz parte do universo punk tem na mistura do Inocentes. E diferente das bandas inglesas e tal, as bandas brasileiras assumiram outras sonoridades também, como o afoxé, como o samba, tá tudo dentro da sonoridade do punk brasileiro. Que são muitas bandas e muitas variações diferentes. O Devotos mesmo tem coisa de afoxé. Devotos é uma banda do Alto do Zé do Pinho de Recife, que faz 30 anos. Eu acho que em termos, em terras brasileiras, eu acho que as mercenárias têm uma importância tão grande quanto os Inocentes ou Cólera, que são os grandes ícones, né, desse gênero, o Rato de Porão também.
até mesmo por ser uma banda de mulheres, né? E para isso a gente trouxe a Sandra Coutinho, que não é só uma musicista, mas é uma pensadora, né? Uma estudiosa da música. Né, Fabiana? O que você gostaria de perguntar para a Sandra? Oi, Sandra, tudo bem? Vocês foram as mulheres desbravadoras na cena punk. Como que você enxerga a cena hoje? Ela está menos árida para as meninas que estão tentando montar suas bandas? E que bandas você acha que inspiraram as novas gerações? Bom, nós desbravadoras, na verdade acho que eu desbravei o meu próprio ser, né, com a expressão da música de Mercenárias. Agora é lógico que na época era muito raro encontrar mulher nesse, como que se diz, nesse universo do rock. Mulheres instrumentistas sempre tiveram, com não tanta representatividade. Agora, hoje em dia, você vê a presença da mulher no rock com bastante intensidade. Então, muitas bateristas, guitarristas, baixistas, vocalistas estão nessa área do rock. Agora, o punk rock, o que eu posso dizer? Eu não sei mais em relação aos estilos, né? Hoje está tudo bastante misturado e faz parte do contemporâneo essa conversa entre vários estilos, quando eu digo nesse ecossistema chamando rock. E em relação às influências para as bandas novas, realmente eu não sei dizer, porque eu não sou dessa geração, eu sou de outra geração. Então as minhas influências são outras. Agora, o Hermes, a Mercenários tem um grande disco, né, que é o Cadê as Armas, né, acho que é de 1986 e tal. Eu sei que você tem uma pergunta relacionada especificamente sobre esse disco, não? Sim, primeiro, Sandra, eu estou muito feliz de você estar aqui com a gente. Vocês são referências no pós-punk, vocês são uma banda que realmente ajudaram a revirar aí esse momento da música brasileira e do rock nacional e de toda aquela efervescência. Então é muito legal ter você aqui com a gente. Realmente eu queria saber sobre o título do álbum, né? Cadê as Armas? O porquê desse título? E vivendo um momento tão complexo como hoje, você acha que a ideologia punk faz sentido ainda? Bom, na primeira pergunta sobre o título do álbum, o primeiro álbum das Mercenárias, Cadê as Armas? Na verdade é uma questão, é metafórico, né? A gente não está perguntando cadê o revólver, cadê a metralhadora, cadê a granada, não é isso. É cadê as armas, que pode ser qualquer coisa, pode ser uma liderança, se as armas é o voto, se é um comportamento. Então, quer dizer, não tem a ver com o que hoje em dia falar que a população tem que estar armada. E quanto à ideologia punk, na verdade eu não sei, porque eu nunca fui punk, né? As Mercenárias é uma banda pós-punk que diz isso em relação à estética mesmo, a estética, à arte, né? Então, e nesse aspecto eu acho que sim, conforme o conceito artístico, podem haver mudanças individuais, subjetivas. A arte contribui para a expansão da consciência, para a reflexão, e isso é importante. Eu queria aproveitar, Sandra, tudo bem? Eu queria aproveitar essa deixa do Marcos Hermes e tem um fato curioso, né? Porque o Antônio Bivar, antes de falecer, ele tinha virado assim um bolsonarista, né? Goste ou não do atual presidente, mas ele era um cara que apoiava as atitudes do presidente Jair Bolsonaro. E recentemente o John Lydon, que foi Johnny Rotten, no Sex Pistols, se mostrou simpático ao Donald Trump. Sandra, por que você acha que todo punk antigo acaba virando um direitista ou, para muita gente, um reacionário? Assim?
Bom, enquanto a mudança de ideias, de conceitos, aparente ou verdadeira, daí no caso do Bivar e de outras pessoas, artistas, escritores que têm um engajamento político ou tinham de esquerda e de repente viraram a casaca. Não sei, pode ser também por questões conceituais não verdadeiras, por questões provocativas ou até de desilusão, de atitudes. De qualquer forma, eu acho assim que politicamente isso não fez muita diferença. O que fez foi causou espanto. Então o que a gente faz com espanto? A gente reflete e se aprofunda nos conceitos, se aprofunda na conjuntura, no momento. Então é isso, eu acho que de qualquer forma causou algum tipo de reflexão e não de condenação. Agora, o Bivar foi importantíssimo, né? Eu acho que o livro, que é Punk, que saiu pela editora Brasiliense no início dos anos 80, foi a Bíblia para muita gente, não? Sim, ele faz um traçado histórico desde os anos 50. Ele conta o que levou ao punk. E depois fala das atualizações do punk, Muro de Berlim, tudo aquilo. É muito, muito legal. Eu até peguei para reler aqui, eu li alguns trechos que eu tinha recentemente recomendado ele para o meu filho, assim. Eu peguei para ler, vou reler, mas eu estou me lembrando que ele é bem interessante. Aliás, esse negócio de livros é uma coisa que a gente precisa falar aqui, né? Porque a gente tem livros de biografia que fazem um mapa do momento histórico, né, que a gente viveu, como os livros do Nelson Motta, mesmo as biografias do Rui Castro, tem um monte, né, que contam a história da música. Você sabe que eu me preocupei com isso? Me preocupei com isso quando fui lançar meu livro Brasileiro, justamente de contar a minha convivência com a música brasileira de uma forma absolutamente livre, né? Tipo assim, não me pertence isso, né? Pertence à memória da música popular, né? E eu acho que esse livro do Bivar talvez mereça uma continuação. Tá aí uma ideia, alguém que possa pegar onde ele parou e dar continuidade a isso, porque, né, o punk ele continua influenciando absolutamente a sociedade da forma mais ampla possível, né? Tá em tudo, tá na moda, tá no comportamento, tá na atitude, tá nos cabelos, tá nos olhares, tá nos discursos. Quem acho será que o punk que continuaria o trabalho do Bivar? Ótimo. Sérgio Martins. Nossa, Sérgio. Não. Eu acho que era preciso ter alguém. Eu apostaria no André Barcinski, que eu gosto muito, no Pedro Só, que acompanha esse movimento com mais afinco do que eu. Assim. Agora, para ficar no gênero, eu lembro do Mate-me, por favor, né? Que é um livro fantástico. Sim, fantástico. Né, que inclusive saiu no Brasil pela editora LPM, que se foca muito no punk americano. E tem também o England Dreaming, né? Do John Savage. Esse só em inglês que retrata bem a ascensão do punk rock na Inglaterra. Assim. Agora, quando a gente fala em punk, até mesmo por causa da minha pergunta para o Clemente, a gente sempre pensa nessa coisa mais do it yourself, né? mais crua, mais rock and roll. Só que a gente teve muitas outras bandas influenciadas pelo punk, inclusive virtuosas, como Voluntários da Pátria, do Miguel Barella, que também é o nosso convidado de hoje, né? Sem dúvida. Miguel Barella fez história e é uma cabeça pensante muito privilegiada do punk. Assim, ele é um cara que sempre prestei muita atenção no que ele fala e na forma como ele interpreta a arte em geral. Assim, grande figura. O Miguel é um mestre, né? Ele é.
Pois é, aí eu queria fazer uma pergunta para o Barella, que é justamente isso. Ele é um virtuoso, é um cara que é influenciado pelo Robert Fripp, né, do King Crimson. O que ele atraiu, assim, né? Porque o punk, ele sempre foi, as guitarras no punk, elas sempre foram muito mais criativas do que propriamente virtuosísticas, né? Eu queria saber, assim, Barella, o que te atraiu nessa linguagem guitarrista do punk? Assim? Uma das características que mais me atraiu no punk, pós-punk, principalmente no punk, né, onde tinha muitos trios, guitarra, baixo, bateria, ou 2 guitarras, baixo, bateria, foi o corte total com aquele rock ligado ao blues, aquela tradição de blues dentro do rock. Eu nunca gostei muito disso, e os punks realmente cortaram isso na vertical com um golpe de machado, entendeu? Então a gente tinha bandas, por exemplo, pegando a linha Nova York, como o Television, como Talking Heads, os 2 primeiros álbuns têm muito de 2 guitarras, Ramones, Dead Boys, um pouco antes ainda os New York Dolls. Isso passava ao largo daquele blues de 3 acordes. O timbre das guitarras, a assinatura de cada guitarrista, isso ficou muito característico, muito claro, e isso foi uma das coisas que me cativou instantaneamente, né? Uma pergunta para você, Sérgio Martins. Você lembra de algum outro personagem tão punk como o Didi Allen? Não, que eu lembro, assim, os punks até que eram bem limpinhos, né? O John Lydon mesmo era punk de boutique. Eles eram literalmente punks de boutique, né? Porque, na verdade, os Sex Pistols foram criados para ajudar a vender as roupas da Vivienne Westwood na Sex, né? Sim, exatamente. Foi aí que nasceu essa expressão? Nasceu daí? Não, a expressão punk, ela nasce há muito tempo atrás. Punk... Não, punk de boutique, que eu digo. Punk de boutique, pegando esse gancho. Eu não sei, uma boa pergunta. Um bom questionamento. Mas eles eram um punk de boutique raiz, eu diria. Por favor. O que vocês acham do punk americano comparado com o inglês? Vocês acham que o punk americano é um pouco mais de boutique, tirando, claro, o Television, por exemplo? Não acho tanto, não. Se a gente for ver, tudo começou nos Estados Unidos, né? Você começa com o MC5 e o Stooges, né, no final dos anos 60, depois você pega os Ramones, e os Ramones vão para a Inglaterra e influenciam, né? O Joe Strummer, e chamam a atenção do Malcolm McLaren. A diferença que eu acho que o punk inglês ele é um pouco mais, muito entre aspas, mais filosófico, né? Você tinha um cara como o Joe Strummer, que tinha letras muito bem feitas, né? Você tinha o Sex Pistols, que embora fosse aquela coisa suja, existia um discurso. Você tinha o The Jam, né, que recriava um pouco a onda mod dos anos 60, mas o Paul Weller era um cara que falava sobre vários estilos musicais e tal. E os americanos não. Os americanos, com exceção do Television e talvez o Talking Heads, talvez não, com exceção do Television e Talking Heads, eles eram mais crus, né? Eles eram mais diretos, eles eram mais básicos. E o punk que se seguiu ali? Bad Religion, Offspring? Isso eu não gosto, não. Eu gosto de Bad Brains. Bad Brains, now you're talking, mas Bad Religion, Offspring, eu acho... Você sabe que eu me lembrei do Death, aquela banda que foi redescoberta através do documentário feito, né, sobre a banda, que o Death começou em Chicago, né, nos confins de Chicago, justamente influenciados pelo The Who. O Death sem dúvida, é um dos pilares do punk, assim, porque foi ali nos anos 70 e influenciado pelo The Who, que tinha uma atitude punk, não era uma banda punk, mas tinha uma atitude super punk no palco, assim. Eu imagino que o The Who tenha influenciado também a cena inglesa pela atitude. Sim, inclusive o Who foi uma das bandas que saudaram, né, o surgimento do movimento punk, né. O Who sempre foi muito simpático aos punks. Agora, Fabi, o Barella era um cara que tinha uma ligação com o Bivar, não? Sim, bastante. Ele até me contou
quando eu fui conversar com ele para falar sobre essas perguntas, ele até me contou que tinha uma coisa interessante lá na Wop Bop, que tava todo mundo ali conversando e de repente o Bivar chegava e todo mundo, ele mudava o ambiente, que todo mundo queria ser mais inteligente perto do Bivar, assim. Que ele era um cara culto, elegante, ele era meio que aquela molecada da época queria ser, né? E minha pergunta até pro Miguel, pro meu mestre Miguel Varela, queria saber, Miguel, como é que foi construído esse punk de São Paulo, e queria que você falasse um pouquinho mais da sua relação com o Bivar. Bom, eu conheci o Bivar através do Júlio Barroso, quando eu tocava na Gangue 90. Além de tocar, eu acabei socializando muito com o Júlio, Denise, o Wok, e o Bivar participava desse círculo. Eu também encontrava com ele várias vezes na Wop Bop, no Rose Bombom, ou seja, no circuito da época. Então tinha um lado Júlio Barroso e agregados, Wop Bop com René, Antônio, Lugulo, e os locais que se encontrava casualmente, né? É sempre uma pessoa muito agradável, muito interessante de conversar, uma presença muito agradável, um cara que realmente eu vou sentir falta, apesar de estar um pouco afastado dele nos últimos anos, mas minha lembrança foi sempre carinhosa, né? Minha relação com os punks era boa. Quando os punks começaram a aparecer mais, né, a se mostrar mais, eu já tinha a minha banda Agentes, que era bem vista pelos punks. E ainda tem um dado curioso, que em 76 eu tive uma banda punk chamada Ratos do Beco, que não saiu da garagem, mas a gente tem ensaios gravados e isso vai virar um vinil, né? Eu gostava da linguagem, me identificava, passei por aquilo, mas já estava numa outra página que era o Agentes. E sou muito amigo do Clemente, do João Gordo, principalmente do Calegari. Sempre tive uma relação boa de entendimento mútuo, né? Eles entendiam a gente, eu entendia o que eles estavam fazendo. E, professor Hermes, qual a sua pergunta para Miguel Varela? O Varela, tudo bem? Muito bom ter você aqui no Sociedade Secreta. Queria te perguntar se a morte do Bivar, ela de certa forma pode ser interpretada como uma facada no coração do punk rock. O punk não morreu e nem nasceu com o Bivar. O punk aqui no Brasil já era embrionário, já existia, já tinha as bandas da Vila Carolina, do Clemente, do pessoal dele, né? E hoje em dia está consolidado e está espalhado em várias tendências, então ele não depende mais de uma pessoa, né? O Bivar, como um anarquista social, um observador, ele trouxe a tendência, ele trouxe o que ele viu em Londres e adaptou para a realidade brasileira, lançando o livro O que é Punk, se aproximando dos punks, né, produzindo aquele show famoso do Começo do Fim do Mundo no Sesc, que aquilo foi uma popularizada e uma escancarada de que aquilo existia. E depois a cereja do bolo foi quando ele levou os Inocentes para tocarem no Gallery, né? Aquilo foi sim o suprassumo da subversão social e da cutucada nas classes altas e nos cidadãos de bem da época. Bom, senhores, vamos às nossas dicas de hoje. Eu gostaria de citar duas coisas. Primeiro, é um documentário chamado Punk, está em cartaz na Globoplay, produção do Iggy Pop, muito bem cuidado, que dá um bom retrato do gênero, embora omita algumas bandas que eu gosto, tipo Husker Du. Vale muito a pena assistir. E de disco, o já citado Cadê as Armas, das Mercenárias. É curioso que tem muita coisa, tem muitos assuntos que são tratados nesse disco das Mercenárias, e depois apareceriam no Cabeça de Dinossauro dos Titãs, né? Como igreja, polícia. Deve ser só uma pequena coincidência. Hermes, qual a sua dica? Olha só, Sérgio, eu na verdade vou dar duas dicas também. Eu vou falar primeiro sobre um álbum
que ele é, para mim, uma premonição do Brasil de hoje, que é o Brasil, do Ratos de Porão, que é um álbum que eu acompanhei o lançamento até no Rio na época, fotografei esse show, é uma época que a banda assim, flertou justamente com o metal de uma forma muito original, já produzida pelo Harris Jones, o produtor alemão. É um disco que tem músicas como Crianças Sem Futuro, Farsa Nacionalista, Amazônia Nunca Mais, quer dizer, um disco que realmente precisa ser revigorado agora no Brasil de 2020. E eu também queria recomendar uma banda chamada Deaf Kids, uma banda do interior do Rio, de Volta Redonda, mas que está fazendo um barulho muito interessante. Tem um álbum deles que chama Metaprogramação, que eu achei que é super original, assim, a capa é original, eles são uma banda muito original, e eu acho que, posso dizer que está trazendo a influência punk para um lugar de vanguarda, assim, único. Então, essas são as minhas dicas de hoje. Fabi? Bom, eu vou dar a dica do O Que é Punk, ou O Punk, do Antônio Bivar. Deve estar esgotado, provavelmente muita gente saiu correndo atrás. Eu acho isso incrível, que livros esgotem nos dias de hoje. E o disco, eu vou de It to the Beat, da Blondie. Show, descasso. Disco predileto deles. Adoro. Meu também. Maravilhoso. Senhores, estamos chegando ao fim de mais um Sociedade Secreta. Lembrando que você pode se comunicar conosco através do e-mail sociedadesecreta.podcast@gmail.com, com sugestões, dicas, opiniões, xingamentos, convites de festinhas também, a gente está aceitando. Só não peça dinheiro, que nós ainda não encontramos quem nos patrocina. Festinha, tô louquinha para poder me aglomerar de novo, viu, gente? Bom, falando em patrocinador, se você quiser nos patrocinar ou fazer um anúncio aqui também, mesmo e-mail, sociedadesecreta.podcast@gmail.com. Não se esqueça de seguir o Sociedade Secreta nas redes, no TikTok, no Instagram, no Facebook e aqui no YouTube, e acione o sininho aí de notificações para a gente poder estar mais em contato, estar mais pertinho aí. Então venha para a Sociedade Secreta. Isso. Se a gente chegar a um número muito bonito de seguidores, eu prometo a vocês que eu conto qual sertanejo que me convidou para uma suruba. E eu recusei. A gente vai precisar de uma música de mistério aqui. Tá vendo? Para você ver que o nosso repertório é amplo. Então venha. Muito bom. Valeu, galera. Até o próximo Sociedade Secreta. Até, gente. Um abraço. Tchau. Tchau.